Quando você deixou de sentir? Foi isso que uma cliente minha me perguntou esses dias e eu dei uma gargalhada. Eu virei pra ela e falei assim, quem disse que eu deixei de sentir? Eu sinto muito, eu sinto tudo, eu sinto o tempo todo. Eu nunca deixei de sentir, mas eu deixei sim de ser dominada por aquilo que eu sinto. Mas aí ela perguntou, mas o que você faz quando você sente? E eu falei, eu vivo porque eu tô sentindo. Se eu sinto fome, eu como. Se eu sinto sono, eu durmo. Antes de sentir sede, eu já bebo água. Se eu sinto raiva, eu treino muito mais. Se eu sinto medo, eu recalculo a rota, mas eu não desisto. Se eu sinto pena... eu não gosto de sentir pena, eu acho que ninguém gosta. Mas se eu sinto pena, prefiro chamar de compaixão. Eu acolho. Se eu sinto desejo... se eu sinto desejo, eu falo, eu deixo claro, desejando. Eu não vou chegar pro cara e falar assim, nossa, estou te desejando nesse momento da minha vida. Mas ele vai saber, com certeza ele vai saber. E se ele não tá me desejando, eu desdesejo. É simples. Mas teve uma vez que não foi tão simples assim. Essa história me marcou. Era um desejo que passava do físico, assim. E talvez eu nunca tenha sentido dessa intensidade. Mas eu quero sentir de novo. Realmente, eu quero sentir de novo. Eu olhava para todo aquele caos do que eu estava sentindo e eu pensava assim, eu sou capaz de fazer esse homem feliz, porque eu quero. E numa coisa meio egocêntrica, eu olhava para ele e pensava, eu sei o que ele precisa. Eu tô disposta a fazer isso. Gente, eu confesso. Eu criei fanfics eróticas, mas aí que tá. Ele não estava disposto. Dessa vez foi mais difícil de desdesejar, vou falar pra vocês, porque eu sentia muito. Mas a gente não pode continuar desejando, sentindo pra alguém que não sente a mesma coisa, que não deseja na mesma intensidade. É aí que vocês caem no ciclo de migalha. Aí eu excluí o contato, parei de seguir nas redes sociais. Sabe quando você tá de dieta? Você não pode passar na frente de uma confeitaria porque você vai colocar tudo a perder com aquele bolo de chocolate? Então eu perdi o acesso, perdi o contato. E durante muito tempo eu rezava todos os dias para que eu não encontrasse. Porque você imagina se numa coincidência dessas do acaso, ou se o universo testando, eu voltasse a querer, eu voltasse a sentir, eu voltasse a desejar. Eu voltasse a ter a pretensão de fazer alguém feliz, sendo que essa pessoa não queria ser feita feliz por mim. E eu nunca mais encontrei. Agora passou, não tem problema mais se eu encontrar. Será que não? Eu acho que não. Uma coisa que a maturidade me trouxe, que vocês precisam ter muita clareza disso, é que não importa o quão disposto você tá de fazer aquela pessoa feliz, não importa o quão incrível você acha que a pessoa é, não importa o que você sente. Importa, no final das contas, para você ter uma relação saudável, o lugar que essa pessoa te coloca na vida dela. Imagina, você coloca a pessoa num pedestal e ela te coloca na última fileira. Imagina se você quer dar tudo para essa pessoa, mas ela só quer aquele piquititinho de você. E por isso que parece que eu não sinto. E aí, depois de eu ter falado, de repente, eu não falei de forma tão poética como eu tô falando com vocês. Hoje eu acordei super inspirada. E ela falou assim, então você finge que não sente? Eu falei, não, eu sinto e eu deixo muito claro que eu sinto. Mas o que eu sinto não me domina. Eu faço alguma coisa com isso que eu tô sentindo, sabe? Acho que o desejo, ele pode assumir várias vias. Eu tô em celibato, tem muito tempo. Mas eu escrevi contos eróticos que de repente ninguém vai ler, ou quase ninguém, né? Talvez eu queira compartilhar. Talvez faça falta fazer parte da vida de alguém. Você entende que isso é diferente? Mas no final das contas, entre sentir, não sentir, desejar, não desejar, permissão e não permissão, o que toda mulher, principalmente se você como eu já passou dos 40, precisa entender que não interessa o que você quer dar pro outro. O Lacan fala muito bem isso, inclusive eu tenho tatuado aqui na costela. Eu falo isso para as minhas alunas com muita frequência. Amar é dar o que não se tem para alguém que não o quer. Você quer dar muito para uma pessoa, só que de repente não é isso que ela precisa. Então para de olhar para o que você quer fazer por essa pessoa e olha,
Sabe, a maturidade é você parar de viver de acordo com aquilo que você sente pelo outro, mas você tem muita clareza do que o outro tá fazendo você se sentir. Hoje, na minha vida, só cabe um homem que faça eu me sentir uma grande gostosa, mais do que eu já me sinto. Talvez ele tenha uma tarefa árdua. E eu não tô falando por ego, porque eu ralei muito pra chegar aqui. Eu tive que dissentir muita coisa. Talvez pra mim seja um pouco mais fácil. Se eu sinto desejo, o desejo não é correspondido, eu escrevo contos eróticos, já falei isso pra vocês. Se eu sinto frustração com alguma coisa, eu paro e pergunto o que eu preciso fazer de forma consciente pra não me sentir mais assim. Eu aprendi a fazer algo com o que eu sinto. Então eu não nego o que eu sinto, eu não finjo que eu não sinto. Eu sinto pra caramba, eu sinto muito, eu sinto tudo. E você? Conta pra mim o que você tem sentido, o que você tem sentido. O que você tem feito uma força absurda pra deixar de sentir. De repente, essa é a liberdade que você precisa. E se você quer saber mais sobre o meu trabalho, é só me mandar um oi no direct ou então deixar cupida aí nos comentários que eu vou adorar conhecer a sua história depois de ter compartilhado a minha.